Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal, conversa hoje com o professor Ives Gandra Martins, emérito jurista, advogado conceituado, autor de inúmeros livros, dezenas de livros, cerca de 50 sozinho e mais uns 200 em coautoria. Para o senhor chegar a essa quantidade produtiva, dessa produção tão grande na área do direito, o senhor veio de longe, começou lá atrás, em algum momento de sua vida o senhor deve ter decidido, vou estudar direito. Quando foi isso? Na verdade, o papai trabalhava em perfumaria. Inclusive, quando eu terminei o colégio, eu fui estudar perfumaria na França, em 1953. Não prestei vestibular de imediato, porque eu fui, antes dos exames vestibulares, passar um ano estudando na França. Depois, quando voltei, meu pai achava, e eu também, que valeria a pena ter um título. Eu entrei na Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, onde estudei à noite, porque a essa altura já estava namorando com minha mulher, que eu conheci no cursinho, e à noite era a forma de continuar trabalhando com meu pai e estudar Direito. E à medida que fui estudando Direito, comecei a gostar, cheguei para o meu pai e disse, papai, eu acho que a minha vocação não é a perfumaria, apesar de ter feito um curso especial. Na faculdade, o senhor fez Largo de São Francisco, a USP, né? Exatamente. Na faculdade era um período, pegamos a Revolução que derrubou Getúlio, porque naquilo foi, de rigor, uma espécie de revolução. Os movimentos literários, um Paulo Bonfim, um Mário Chamia, uma Lígia Fagundes Teles. Então vivíamos entre a política e a literatura. E do movimento político estudantil, o senhor participou ou só participei mais na queda do Getúlio. Porque nós estamos revoltados quando... Isso acontece muito com o estudante. Quando se desventra os porões de qualquer governo, os estudantes pegam aquela bandeira da moralidade. Eu vou contar um episódio que é pouco conhecido. No dia 24 de agosto, nós estávamos com 5 ônibus em frente à Faculdade de Direito. Nós íamos em torno de 200 alunos para o Rio de Janeiro, para ficar em frente ao Catete, pedindo a renúncia do Getúlio. E era interessante, estávamos todos lá para sortear quem iria para despedir, eram 7 horas da noite, 7 e pouco, quando veio a notícia que o Getúlio tinha se suicidado. Que a ideia era provocar os estudantes, o que obrigaria uma reação do Getúlio. Mas fale um pouco da cidade. O senhor ia para a faculdade como? Morava em que bairro? Eu morava na Vila Mariana. Chegava muitas vezes, porque havia os bondes, entende? Quando os bondes se encarrilhavam, havia um acidente comum, ficava aquela fila de bondes. Eu algumas vezes fui da faculdade, levava em torno de 50 minutos a pé até a Rua Rodrigues Alves. E naquela época, à noite, eu saía à noite, 10 e pouco, e nós íamos, entende? Porque não havia problema nenhum. Não havia problema nenhum. A cidade praticamente ela estava concentrada no centro. Por exemplo, a Rua Barão de Itapetininga era considerada uma rua de luxo, uma rua dos grandes acontecimentos. A Paulista tinha sua relevância, mas como um bairro residencial, não como hoje é uma rua de bancos, uma rua dos grandes edifícios. Então, São Paulo era uma cidade, enfim, bonita, realmente extremamente agradável de se viver, mas era uma cidade, enfim, não uma megalópolis como é hoje. Eu diria muito mais humana do que é hoje. Em 54, inclusive, o Delpique, meu caro amigo, doutor Delpique, um dado que me impressionou muito é que eu concorri, e esse, aliás, é um dado interessante, eu concorri a um prêmio de História para o 400º de São Paulo, tinha 17 anos. E vinha pegar o 2º lugar, mas não como colegial, mas como universitário, apesar de não ser universitário. Foi graças a isso que eu conheci minha mulher, porque, de rigor, quem me entregou o prêmio foi o Guilherme de Almeida. Daí eu disse ao Guilherme que eu fazia poesias também, então ele pediu para que eu fosse ao escritório. E eu fui ao escritório dele, disse que nós estamos estudando a sua obra na faculdade.
o que ocorreu. Eu disse, poderia trazer os meus colegas para conhecer, disse, sem nenhum problema. Foi a primeira vez que eu conversei com minha mulher se ela queria conhecer o Guilherme. Então, entre o cursinho do Castelões, da Rua São Bento, até a Barão de Itapetininga, onde era o escritório do Guilherme de Almeida, foi a primeira vez que eu conversei e daí nós percebemos que tínhamos alguma coisa em comum e temos até hoje. Então, ao Guilherme eu devo muito. Quando te fito pela noite adentro, neste sossego que tua alma exalta, vejo um passado que não foi cruento, vejo um porvir no qual amor não falta. Resta o presente fruto do noturno que salmodia a noite para ti, pescando estrelas por um mar soturno, cheio de sons que nunca iguais ouvi. A juventude faz-te mais distante, mas tu revelas sempre o mesmo encanto. Com uma balada nobre de um infante, descubro-te, senhora de meu canto. Quando te fito à noite adormecida, percebo que tu és a minha vida. E o senhor se formou em que ano? 58. E já no começo de 60 eu já sustentava perante o Supremo Tribunal Federal. Então eu tenho, esse ano, devo estar comemorando 50 anos de presença no Supremo. Era um jovem advogado, me lembro que a primeira vez que fui, o receio de ver todos aqueles senhores circunspectos até, e na época Brasília, foi logo depois, eu acho que foi em 62, começo de Brasília. Começo de Brasília, porque em 61 que foi, eu me lembro que do empoeirado da cidade, então a primeira vez que se enfrenta, já tinha enfrentado sustentações aqui no Tribunal de Justiça. Sustentação oral. Sustentação oral. Com 20, quantos anos? 20? Não, eu tinha, na verdade, em 62, estava com 27 anos. 27 anos. 27 anos. E eu me lembro que quando eu fiz 70 anos, logo em seguida, eu tive uma sustentação no Supremo e perante os ministros eu disse, há quase 50 anos, quando pela primeira vez eu sustentei oralmente aqui, me senti profundamente comovido, porque eu estava sustentando perante ministros muito mais velhos do que eu e que estavam a examinar um jovem advogado. Hoje, eu sendo muito mais velho que os senhores, porque tenho mais de 70 anos, eu sinto a mesma emoção de estar aqui sustentando, porque é sempre a Suprema Corte do seu país. O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o professor Ives Gandra Martins, que em breve fará 50 anos de presença no Supremo Tribunal Federal, fazendo sustentações orais. O senhor disse no bloco passado, anterior, que em 1962, o senhor, pela primeira vez, tinha menos de 30 anos, fez sua sustentação oral, recém-formado, não é isso? E é interessante porque foi... aquela primeira sustentação não era um caso assim tão relevante e o Supremo também não tinha a carga de trabalho que tem hoje. Mas no ano seguinte nós tivemos um caso que era extremamente relevante, que se discutia o imposto sobre valor, vendas e consignações nas operações interestaduais. O que ocorreu? Fiz a sustentação e comecei a perder por 3-0. O relator, eu disse, é um desastre, porque isso iria afetar praticamente todas as empresas. E o que ocorreu? O Aleomar pediu vista, o Aleomar Valheiro. E eu disse, é uma esperança. Ele é tributarista, fizemos os memoriais, fiz não sei quantos memoriais distribuídos. E ele mudou a votação, terminei ganhando de 7-4.
Então foi considerada a minha grande vitória no Supremo, com pouco menos de 30 anos, né? Então, aquele caso eu me lembro perfeitamente, porque eu saí arrasado da primeira sustentação, com 3 votos contra e um pedido de vista, e depois, quando voltou, algum tempo depois, nós ganhamos de 7-4. No caso, é um caso de IVC, operações interestaduais. Então, é exatamente isso que eu queria falar, porque é um caso no campo tributário. O senhor depois se tornou um dos grandes, se não o maior, tributarista do país, do Brasil. O senhor figura entre os grandes, certamente, os maiores tributaristas brasileiros. Como é que o senhor começou a se interessar pelo direito tributário? É extremamente curioso, pelo seguinte, quando eu saí da faculdade e montei escritório com o Wagner, mudaram a legislação no Brasil do imposto de consumo. Mas mudaram completamente e introduziram o princípio da não cumulatividade. Então, o raciocínio que eu fiz é o seguinte: esta lei obriga todo mundo que já vem atuando na área a estudar tudo, porque se mudou a sistemática da tributação indireta, começando com o imposto de consumo. Então, se eu entrar agora, eu vou entrar mais ou menos no mesmo nível de todos aqueles que já são famosos. E comecei a estudar. Os primeiros casos que nós tivemos foi de imposto de consumo, porque comecei a fazer palestras sobre isso. Era um imposto novo, pouca gente conhecia, então muitas vezes pediam, ninguém queria fazer palestras, então eu me aventurava. E aí que eu comecei a perceber que também podia me dedicar ao magistério. Foi por acaso ou foi pensado? Também foi uma estratégia? Não. Aí foi mais como consequência. Quando veio a Revolução de 64 e sentindo que havia necessidade de, enfim, sairmos um pouco de um direito imposto, mas da ciência de direito, aí eu resolvi começar a me preparar. Fiz especialização na São Francisco, e quando veio aquelas invasões à faculdade, a mudança de legislação, isso todos nós, enfim, também reagirmos contra aquilo, e daí eu resolvi ir para o Mackenzie. O Mackenzie tive todo o prestígio, fiz toda a minha carreira universitária. No Mackenzie, em 92, me aposentei. E hoje eu estou com 31 títulos universitários no Brasil, na América do Sul e na Europa. E como advogado fora das causas tributárias, assim, grandes causas, como você recorda, que o caso talvez mais curioso, entende, que nos pertence repetidas vezes, fez menção, foi quando eu defendi a imunidade das listas telefônicas. E quando eu defendi a imunidade das listas telefônicas, havia uma tese, também estava se perdendo por 3-2 quando eu entrei, e conseguimos afetar o pleno. E qual era a tese? É de que as listas telefônicas eram livros e periódicos. E havia ministros que entendiam que não eram. E a lista telefônica de uma utilidade impressionante, semelhante a uma revista de um boletim meteorológico, que também só tem informações como é que está o tempo e tal. Agora, para impactar o Supremo, e o ministro pertence repetidas vezes fez menção a isso, me veio inspiração na hora que eu estava indo, disse, mas as revistas pornográficas são imunes. Então, eu comprei uma revista na porta do Supremo e resolvi, na hora disse, os senhores veem, os senhores não podem prescindir de uma lista telefônica, que os senhores não vão se comunicar com os índios africanos, os índios americanos com fumaça, nem com os tambores dos africanos, mas os senhores precisam da lista. Era essa revista, que deveria ser proibida no Brasil, que é uma revista que prejudica a juventude, etc., ela é imune. Os senhores acham justos? Então, aquilo foi um argumento impressionante, fizeram menção, e o Pertence disse, olha, essa foi uma sustentação diferente dentro do Supremo, e terminamos ganhando, também por 6-4.
de tal forma que essa eu me lembro perfeitamente, e era absolutamente justo. O ministro Moreira Alves é que deu um voto, mas importantíssimo. O senhor também é um grande animador de grupos em geral, de estudos, em todas as áreas. O senhor, não sei se ainda preside, mas presidiu um instituto que... Eu presidi o Instituto dos Advogados, mas eu tenho um Instituto Internacional de Ciências Sociais. Aliás, Internacional de Ciências Sociais. Nós temos alguns ministros que são professores honorários nossos. O ministro Gilmar Mendes, foi o ministro Maurício Correia, o ministro Lewandowski, e o último foi o ministro Peluso, que recebeu o título. São pouquíssimos títulos, nós damos um por ano. E é um colégio acadêmico, e eu continuo ainda como presidente honorário, mas incentivando, porque eu fundei aquilo há 39 anos. O que faz o Instituto? O Instituto, na verdade, a ideia é exatamente dar qualidade na educação. Nós fazemos cursos mais de pós-graduação e não temos bacharelado em nenhuma das áreas, mas principalmente a formação ética do profissional. Nós estamos com a mesma orientação de ensinar um tripé que é fundamental. Primeiro, a inspiração, que é fundamental no profissional. Ele tem que ter vocação para aquilo, senão não vai ser um bom profissional. Competência e ética. Falamos de muitas coisas, professor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua veia poética, que o acompanha e que tem como musa inspiradora a sua própria esposa. Interessante que eu comecei a fazer poesias com 13 anos. E no meu livro, o livro de Ruth, mostrei que o primeiro soneto que eu compus foi aos 13 anos sobre Camões. Né? Agora, eu sempre gostei de poesia. Basta dizer que houve um momento que eu queria seguir letras, história, e não direito, e nem trabalhar com o meu pai. Né? E esse gosto pela poesia, o senhor fez sua primeira poesia aos 13 anos, é porque o senhor, naturalmente, lia, tinha conhecimento já desde... Todos nós lemos. Papai, como menino, em casa, não é isso? Papai gostava muito de literatura. Nós lemos todos os clássicos portugueses, papai fazia questão que lêssemos, e tínhamos que fazer diariamente um resumo do que líamos. Tinha papai obrigava todos os quatro trabalho a fazer. Fazíamos o resumo correspondente àquele trecho que tínhamos que ler, e depois do jantar, papai punha uma música clássica e nós ouvíamos. E depois de termos ouvido toda a discoteca do papai, nós tínhamos que descobrir qual era o compositor que ele estava pondo. Isso quando éramos todos meninos. Acaba, volto a ser menino, encantos descobrindo pela lua, meus papagaios lúdicos em pino, enquanto elevo aos céus minha alma nua. Retorno no rever de meu destino ao moleque que andava pela rua, sonhando sonhos mil em desatino,
sem nunca perceber que a vida é crua. Meu passado repasso num instante, e meu presente engolfo no futuro, que se torna de mais e mais incerto, mas que não tira o brilho de eu infante, que fazia ser claro que era escuro e plantava jardins pelo deserto. Como é que o senhor, um homem tão erudito, um professor respeitadíssimo, um advogado de sucesso, se é tão apaixonado por um clube de futebol, São Paulo Futebol Clube, nós estamos falando aqui de grandes tradições nesta cidade de São Paulo. Sou sócio número 30, só 29 sócios mais antigos do que eu. Agora, no nosso Conselho de Cardeais, nós somos 15 apenas. E hoje nós temos 7 conselheiros assessores. Entre os nossos 7 conselheiros assessores está o ministro Sidney Sanches, que também é apaixonado pelo São Paulo. Agora, o Frederico Marques, aquele grande jurista, era conselheiro de São Paulo. Então, o que ocorre é o seguinte, o papai era só São Paulo desde 1934, ainda antes no São Paulo Floresta. Refundado São Paulo em 1935, eu nasci em 1935, e em 1943, eu tinha 8 anos de idade, meu pai me pôs como sócio do São Paulo. Então, eu sou sócio de São Paulo desde 1943. E ia com o papai aos jogos. Então, eu brinco sempre, eu sou um apaixonado pela minha mulher, mas gosto de São Paulo há mais tempo do que ela, que desde os 8 anos. E que história é essa que na família não pode entrar quem não for São Paulino? Não, na minha família, mas, por exemplo, meus 2 irmãos são da Portuguesa, o João Carlos e o Zé Eduardo. Publicamente, a minha nora é São Paulina, e o meu genro é São Paulino, e todos os meus netos são São Paulinos. Então, os filhos também todos. Lá, na minha casa, só se torce para o São Paulo. Muito bem. Mas o senhor não vai mais no estádio fazer? Não vou, porque nós temos no São Paulo algo interessante. Há 3 tribunas, que são as tribunas oficiais. A tribuna da diretoria com 33 lugares. Essa tribuna da diretoria é o Juvenal Juvencio, o atual presidente, que faz os convites. Depois existe a tribuna do Conselho Deliberativo, são 240 conselheiros, também sou vitalício, e são 160 lugares. E criou-se agora uma tribuna, que é a Tribuna dos Cardeais, que é uma tribuna só de 19 lugares. E eles, em minha homenagem, deram o nome de Tribuna Ives Gandra. Então, eu tenho uma tribuna com meu nome, com lugar fixo. E ainda pode frequentar as outras, né? Não posso frequentar, mas normalmente, quando eu levo convidados, eu levo a minha tribuna. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta também, que é curiosa, é um fato curioso. O seu irmão, o João Carlos, grande intérprete, um maestro, um erudito também, e agora acaba de ser homenageado pela Escola de Samba Vai Vai. Como o senhor vê tudo isso? Faz parte da vida toda? Mas é um dado interessante. Se nós pegarmos a música clássica, o que se percebe é que muitos desses compositores utilizaram música popular. E se nós analisarmos Bach, o João Carlos descobriu que o jazz tem muito que tirou de Bach. Então o João Carlos tem sempre procurado mostrar que há muita semelhança entre a música popular que inspira a música clássica. Então, o senhor não foi assistir o desfile? Aí é mais um problema de princípio. E teve a música clássica exaltada pela voz de centenas de milhares de pessoas. O tempo inteiro, essa interação entre a música clássica e a música. Ele estava muito feliz, ele me ligou, eu não assisti, e aí ele me ligou à noite de sábado, disse, oi, decepção, emoção, eu chorei o tempo inteiro. Estava indo para os Estados Unidos. E eu falei aqui um dado logo no início, que o senhor escreveu mais de 50 livros, mais ou menos isso? Como, um pouquinho mais. Mais como autor. Como autor sozinho. Sozinho. Mais. Porque são livros mais variados, né? Porque tem uma obra na técnica de direito. Eu coordenei muitas obras com muitos autores, mas isso são as obras coletivas. Mas individualmente, evidentemente, o grosso é direito. Mas eu tenho um romance publicado, que é Um Advogado em Brasília, aliás, que passa-se no Supremo Tribunal Federal, em 1963, a cena ainda com o presidente Jango.
Tem uma peça teatral publicada, que é O Caçador Caçado, que é uma peça que eu escrevi aos 17 anos. Tem um livro de filosofia, Uma Breve Teoria do Poder, analisando, do ponto de vista de teorias filosóficas, a política como filosofia, não a política como ciência. Um livro de história, História de São Paulo, esse que eu fiz menção, que foi o concurso que eu entrei para o quarto centenário. Então, diversas áreas em que a minha responsabilidade não tem limites.